Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Essa semana eu disse no púlpito da congregação do Augusto Franco que estava com saudade dos irmãos no nosso canal. Então, repito aqui, dê uma passadinha lá. Gaste um pouquinho do seu tempo. Você não vai perder, vai apenas gastar. Faça como Paulo. Gaste apenas alguns minutos do seu tempo e dê uma passadinha no nosso canal. E vamos estudar juntos a Bíblia Sagrada. Mas já lhe agradeço por ter feito isso sempre, você que sempre fez. Você que está esquecido, as pessoas às vezes me dizem, eu não tenho passado lá, mas eu tô... Se lembre, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos uma nova mensagem, uma mensagem inédita lá no canal e você deve estar assistindo para que possa transmitir a outros. A obra é urgente. Jesus quer salvar milhares de pessoas e nós podemos fazer a nossa parte. Nós seremos como aquela andorinha que vai levar lá a gota de água no bico, mas ela faz a parte dela e nós estamos fazendo a parte nossa. Eu sempre digo que eu não estou aqui atrás de nenhum louro, não estou atrás de fama, não. Eu estou fazendo o mínimo que devo fazer para tornar Jesus mais conhecido, tornar o Evangelho mais conhecido. E agradeço porque você tem me ajudado e vai continuar nos ajudando. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, ainda Lucas capítulo 24, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Glória a Deus. Voltando para Jerusalém é a nossa temática de hoje. Queridos irmãos, Jerusalém e a Judéia estavam cheios de que Jesus era o Filho de Deus e que ele seria morto pelos chefes da religião, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Isso estava cheio em Jerusalém. Todavia, apesar de haver a notícia, não havia a crença, a confiança, a fé de que isso aconteceria. De forma que, quando ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas isso criou uma confusão na cabeça das pessoas, porque eles ouviam falar, mas não criam aquilo. De forma que, além da falta da confiança dos crentes da época, dos irmãos, havia também a perseguição dos judeus, dos romanos, porque eles não aceitavam que aquele que dizia que se fez Deus de uma forma e se fez rei de outra, ressuscitasse. De maneira que eles mandaram guardar o sepulcro, porque eles diziam que os discípulos o tirariam do sepulcro para depois dizer que ele ressuscitou. De certa forma, isso foi crido também pelos crentes. E nós lemos aqui que 3 dias depois, no domingo, que Jesus haveria de ressuscitar, 2 deles fazem a viagem contrária, a viagem de volta. Eles estavam em Jerusalém e eles então voltam para Emaús. Não se sabe bem se eles voltam para ali, para Emaús, para fugir da perseguição que estava em Jerusalém, visto que os apóstolos estavam escondidos, todos os 11 estavam escondidos. Jerusalém estava pressionada por esse fato tão relevante da ressurreição daquele que se dizia Deus. Então esses 2 homens, cujo nome de um era Cleopas, eles retornam a Emaús. Em vez de ele ficar em Jerusalém para esperar o que estava acontecendo, para esperar para ver se aquilo que ele havia dito verdadeiramente aconteceria, eles preferiram deixar Jerusalém e
saíram para essa aldeia, esse lugarejo chamado Emaús, naturalmente voltando para casa, ou com perseguição, ou por medo da perseguição, eles encontrariam naturalmente um lugar mais afável, menos pressionado. Eles então caminham conversando para Emaús. Em determinado local do caminho, em determinada parte do caminho, Jesus acompanha eles e se faz companheiro deles. Glória a Deus. Jesus, meus amados irmãos, é o nosso companheiro fiel em todos os momentos das nossas vidas. Se estamos alegres, Ele está conosco. Se estamos tristes, Ele também está conosco. Se estamos com a barriga cheia, Ele está conosco. Se estamos de barriga vazia, Ele está conosco. Ele não nos abandona em hipótese nenhuma. Ele disse isso e eu creio, que Ele não nos abandona. E Ele não abandonaria aqueles 2 discípulos, que provavelmente eram dos 70, Ele não os abandonaria. Ele queria esclarecer aquelas dúvidas que eles carregavam no coração, levando para Emaús, para que eles não impregnassem aquela falsa história de que Jesus não teria ressuscitado. Jesus queria evitar aquilo. Ele então se acompanha e começa a ouvi-los, e em determinado momento ele entra na história. Ele entra na conversa daqueles 2 jovens. E ele pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Como quem diz, vocês saíram de Jerusalém, caminhou esse tempo todo e não, a história é sempre essa. Por quê? Por que essas palavras? Por que essa tristeza? Eles então estranham o fato de alguém estar ali naqueles dias e não conhecer a história daquele que disse que ressuscitaria, mas que até aquele momento, segundo eles, não havia ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com eles e traz desde Moisés, passa pelos profetas, contando a história daquele que deveria morrer e ressuscitar para nos conceder a possibilidade de sermos salvos. No versículo 24 ele diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, isso os 2 jovens dizendo, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele diz: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele queria dizer, vocês não ouviram tanto isso? Não era conveniente, se ele não morresse, se ele não sofresse e morresse, não haveria condição nenhuma de alguém se salvar. Vocês não entendem nem isso. Glória a Deus. E começando por Moisés, diz a Bíblia, os profetas, ele explicava tudo que havia acerca dele nas Escrituras. E a Bíblia diz que o caminho se encurtou e eles chegaram na aldeia. Chegando na aldeia, ia começando a noite, a Bíblia diz que os 2 moços constrangeram, isto é, eles convenceram Jesus a não seguir viagem. Naturalmente, como diz, a região está muito perigosa, com essa história dessa ressurreição, que até agora a gente não sabe, os romanos estão muito enfurecidos, então não siga adiante, já é noite, vamos cear por aqui. Não sabiam eles que estavam conversando com o Deus, com o Jesus que havia ressuscitado, que eles não criam e que, segundo eles, não tinha ressuscitado. Mas não vá. E eles constrangeram. Então, a Bíblia diz que eles sentaram à mesa. Constrangeram Jesus a não ir e a sentar-se à mesa com eles para o jantar. E quando eles sentam-se à mesa, diz a Bíblia que Jesus toma o alimento, toma o pão. E da mesma forma que fazia sempre, ele levanta
e dá graças. Glória a Deus. Tomando o pão, o abençoou e partiu e deu a eles. Meus amados irmãos, pela história, pela roupa, pelo semblante, eles não conheceram. Parecia para eles ali um forasteiro qualquer. Alguém que se fez amigo, alguém que se fez companheiro, mas que não era o Jesus do qual eles estavam falando. Então, quando Jesus fez aquele gesto de partir o pão e dar a eles, eles se lembraram que muitas vezes ele já havia feito antes. E diz a Bíblia que, nesse momento, abriu-se-lhe os olhos. Aleluia! É por isso, meus amados irmãos, que muitas pessoas estão aí de olhos fechados, sem ver as coisas espirituais. As vidas estão na ruína, as vidas estão fedendo no pecado, mas eles estão com os olhos fechados porque Jesus não chegou a eles. Eles não fizeram com que Jesus se chegasse a eles. Eles não conhecem Jesus. Eles dizem que conhecem, dizem que crê, mas é como o próprio Jesus diz, da boca para fora. Aqueles jovens, aqueles moços eram discípulos. Todavia não conheciam Jesus. Não conheciam na história de Jesus. Precisou que, pelo gesto que ele fazia sempre, aí então eles abrem os olhos. E agora, meus amados irmãos, ao abrir os olhos, eles sentiram o erro. Eles perceberam o erro de ter deixado Jerusalém, de não ter estado em Jerusalém, de não ter ficado em Jerusalém para lutar com os apóstolos, contra os contrários, contra os religiosos, contra aqueles que mataram a Jesus. Eles saíam para a bonança, para o lugar menos pressionado, enquanto deixava a igreja, deixava os apóstolos lá na pressão, escondidos. Então, quando eles abrem os olhos, quando eles percebem que aquele era o Jesus, então eles perceberam que aquele lugar, Emaús, não era o lugar para eles. O lugar deles era Jerusalém. E diz a Bíblia que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Na verdade, eles aqui estavam congregados com medo, escondidos dos judeus. Mas na hora, como que ele diz? Não, nós vamos agora morrer com eles, nós vamos lutar com eles. Vamos defender aquilo que o Jesus que agora ressuscitou nos ensinou. Vamos lutar, vamos pregar o evangelho, vamos fazer conhecido esse evangelho e conhecida essa palavra. Então os jovens voltaram para Jerusalém. Quem sabe não seja a sua opção a ser tomada nessa hora. Voltar a Jerusalém. Você saiu para Emaús, saiu para aqui, saiu para ali, saiu para acolá, deixou Jerusalém. Jerusalém está deserta da sua presença. Jerusalém precisa da sua luta, da sua disposição, da sua coragem, para lutar contra o pecado, para protestar contra o mundo, para protestar contra o inferno, para abrir as portas do céu para os pecadores. Aqueles jovens fizeram, voltaram para Jerusalém, dispostos a sofrer e até a morrer na defesa do evangelho. É o que você deve fazer também. Volte para Jerusalém nessa oportunidade. Essa é, quem sabe, a última que o Senhor está lhe dando, para que você entenda que Jesus é aquele que salva a nossa alma e volte para Jerusalém. Jerusalém está, como disse, vazia da sua presença. O seu lugarzinho está lá em Jerusalém e você está passeando por lugares diversos. Mas volte. Essa é a sua vez, esse é o seu dia, essa é a sua hora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.